Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A paz e a graça do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu estou tendo a honra de receber aqui na minha casa para a gente ter um café com o pão da vida, com o mestre Juraci. Nós vamos aproveitar a presença dele aqui e vamos explorar um pouco do conhecimento que ele tem, que é o conhecimento dentro da palavra do Senhor Deus. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto que foi muito polêmico há um tempo atrás, a respeito do homossexualismo e a igreja. Mestre Juraci, obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito honrado em receber o senhor, em receber o mestre Edgar, que está conosco aqui das artes marciais. E eu gostaria de perguntar ao senhor sobre a respeito de um tempo atrás, onde esse tema do homossexualismo estava com um conflito muito grande com a igreja, a ponto de pastores conhecidos aí como o Silas Malafaia, como o Marcos Feliciano, enfrentou uma resistência muito grande desses grupos, vamos dizer assim, esses grupos homossexuais. E eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito disso. Olha, pastor, essa polêmica em relação ao grupo LGBT, aos homossexuais, é uma coisa assim que é mais social, né? Ela é mais social do que bíblica, do que religiosa, do que teológica. Ou às vezes eu digo até que um pouco política também, porque existem vários outros pecados que levam a pessoa também para o inferno. O homossexualismo leva, a mentira leva, o engano leva, né? A idolatria leva, a auto-idolatria também leva, né? O ódio leva, o assassinato leva. Então, são muitos pecados, né, que leva o homem para o inferno. Mas por que esse aí está mais em debate? É porque, e está dando polêmica, porque eles estão querendo oficializar, institucionalizar no nosso país o pecado. As pessoas, pastor, elas são livres, Deus nos deu livre-arbítrio, e elas podem fazer a escolha que elas quiserem, Deus não impõe nada a ninguém. Ninguém serve a Deus por imposição. Deuteronômio 30, 19 e 20, ele fala: vejam que hoje eu estou nos céus e a terra como testemunha contra vós, que eu vos propus a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele dá um conselho: mas escolha uma vida para que vivas. Então, pastor, eu vejo assim, as pessoas podem, se quiserem ser homossexuais, podem ser, vai ser dentro da casa delas. Se as pessoas querem mentir, vão mentir. Se as pessoas querem fazer coisas erradas, podem fazer. Nós, como igreja, não podemos concordar nunca que a imoralidade ela seja institucionalizada, de jeito nenhum. O ser humano, é claro que ele é livre. Também não podemos concordar que uma pessoa que se diz homossexual, uma pessoa que se diz homicida, uma pessoa que se diz mentirosa, né, e que tem prazer em falar que é isso, que nunca vai mudar, se autodeclare cristã. Porque o cristão, pastor Fábio, ele é cristão porque ele se identifica com Cristo. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E esse Cristo, que é a palavra de Deus, dentre todos os outros pecados que ele lista, como também está escrito lá em 1 Coríntios 6, creio que a partir do versículo 9, um dos pecados que ele lista, de que a pessoa não vai entrar no reino dele, é o homossexualismo. E também o homossexualismo, pastor, a gente vê uma pessoa que já consumou o ato, mas também falar sobre os efeminados. Então não basta você que está me ouvindo, se você é homossexual, se você é o que você quiser ser, e se o seu país, o país onde você está,
concorda com isso, não tem problema, não é problema nosso, nós que somos cristãos. O problema é quando você quer ser cristão, aí sim. Se você nunca praticou o ato, se você é homossexual, você é simplesmente efeminado, ou você que é mulher é durona e se comporta como homem, se nunca ter o ato homossexual, segundo a Bíblia, você não entra no reino de Deus. O Congresso Nacional pode apoiar os seus atos, você vai ser um brasileiro e desfrutar de tudo que tem no nosso país, você é livre para fazer o que você quiser no país, desde que as leis permitem. Mas quando você sair dessa terra e você for para o reino de Deus, lá você não entra. O seu lugar é o lago de fogo e enxofre, é o que a Bíblia diz. Não fale isso com ódio, não fale isso com raiva, só estou deixando aqui, deixando a verdade para você. Por quê? Porque cada reino, cada governo, ele tem a sua constituição. Existem coisas que no nosso país são permitidas. No nosso país, por exemplo, é permitido a pessoa traficar, é permitido a pessoa roubar, a pessoa matar, e no nosso país a pessoa pode pegar 300 anos de cadeia no papel, né, na contagem, mas na prática ele só fica 30 anos preso, ele não pode ficar mais que 30 anos. Na Indonésia, por exemplo, um brasileiro foi para lá, ele estava traficando drogas e ele pegou a pena de morte. Por quê? Porque no nosso país ele já estava acostumado a isso e achou que lá ele ia se dar bem. Então, se você quer viver no nosso país, você tem que seguir as leis dele. Se você quer ir para os Estados Unidos, você tem que seguir a lei dos Estados Unidos. Se você quer ir para o céu, você não pode seguir as leis do céu lá, você tem que começar a seguir aqui. E a Bíblia diz que os homossexuais, os mentirosos, os idólatras, os falsos profetas, os falsos mestres e etc. não entrarão no reino de Deus. Então não é só os homossexuais, pastor, mas respondendo a pergunta do Senhor, é porque eles estão querendo institucionalizar a criminalidade, o pecado. Se fosse no caso os ladrões, se fosse no caso os homicidas que estivessem lá também querendo lutar pelo seu direito de poder roubar, de poder matar, nós como igreja, o pastor Silas que nos defende muito bem, é claro que com muita energia, as pessoas confundem isso com raiva, mas não é o temperamento dele, e confundindo com raiva, a Bíblia fala lá em Provérbios 15:1, que a palavra dura suscita ira, mas que a palavra branda desvia o furor. Então, aquilo ali, ele não está sendo duro com maldade, é a energia que ele coloca, faz parte da personalidade dele, confundindo isso com raiva, com ódio, eles ficam com raiva dele, mas não é ódio, isso é energia, né? Mas eu vejo o seguinte, ele nos defende muito bem, defende a palavra de Deus muito bem, com coerência, ele está certo no que ele diz, e eu acredito e aconselho a essas pessoas que são homossexuais, que são mentirosos e tal, se quer pecar, peque, mas busca a institucionalização do crime, do erro, do pecado, isso é um absurdo. E quem não lutar contra isso é porque não ama a Deus e não ama a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é para aquele que quer, certo? Aqueles que querem, né? Então, nós cobramos a lei, nós cobramos a palavra do Senhor, nós cobramos a Bíblia, o que a Bíblia ensina, nós cobramos daqueles que se entregam a vida para o Senhor Jesus e decidem seguir o caminho do Senhor Deus. Agora, você que não é cristão, você que não se entregou a vida ao Senhor Jesus, você que não segue os mandamentos do Senhor Jesus, você vive a sua vida do jeito como o mestre Juraci falou, do jeito que você quiser. Mas que você também não queira nos obrigar a aceitar aquilo que a nossa convicção, né, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós buscamos, condena. Né? Então, eu vejo que, como o senhor falou, eles querem institucionalizar, né, a vontade deles, o desejo deles para a nossa vida, e querer que a gente seja obrigado a aceitar isso. De forma alguma, nós respeitamos, né, tratamos como pessoa, como são, os seres humanos como são, mas as atitudes é condenável. Né? Nós, como cristãos, a gente jamais pode aceitar, porque a Bíblia condena isso. E pastor, eu vejo que as pessoas às vezes esquecem muito, né, que a palavra sodomia vem lá da época de Sodoma, a raiz da palavra é a mesma de Sodoma.
Deus destruiu uma cidade por causa dos atos homossexuais. E se a gente parar para pensar, e a gente olhando lá no livro de Romanos, fala que um dos motivos pelos quais Deus até permite o homossexualismo, ele é uma forma de punição. Então, quando a pessoa está praticando o ato homossexual, se você ler lá em Romanos, leia o capítulo 1 de Romanos, todo, você vai ver que aquilo ali é uma punição, é um castigo. Hoje nós percebemos pessoas aí se reunindo em grupos homossexuais e se autodeclarando igreja do Senhor. Na verdade, essa igreja, pastor, eu falo aqui, teologicamente falando, é uma igreja, na verdade, de Satanás. Por quê? Porque é uma ideia antibíblica. É a mesma coisa, daqui a uns dias as pessoas falam assim, nós vamos montar a igreja aqui, a igreja dos ladrões. Olha, o Senhor Jesus, quando ele encontrou na cruz do Calvário 2 ladrões, um se converteu, o Senhor Jesus mudou de ideia, e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro foi para o inferno. Né? Então, se você olhar, a raiz da palavra é a mesma de Sodoma. E Deus destruiu aquela cidade por causa da sodomia. Se você também está me assistindo agora, nos assistindo agora, nesse café com a palavra, com o pão da vida, se você olhar o governo do Lula, por mais que o pessoal fale que tenha corrupção, estava dando certo para todo mundo, né? No governo da Dilma, por exemplo, que ela começou a apoiar esse grupo LGBT, você pode ver que as coisas começaram a desandar no nosso país. Não estou falando que estava tudo certo. Eu estou dizendo o seguinte, que do nada começou a desandar tudo e o nosso país está indo de mal a pior. Dá uma olhadinha. Agora, é claro que eu tenho que espiritualizar, como pastor que sou. Dá uma olhadinha no antes e no depois desse governo do PT defender esses atos homossexuais e se levantar contra a família. Porque institucionalizar os atos homossexuais é lutar contra a família. Por que eu digo contra a família? Porque se a gente pegar 50 homossexuais masculinos e colocar numa ilha, e 50 homossexuais femininos e colocar numa outra ilha, e deixa lá por 100 anos, se o senhor voltar daqui 100 anos lá, não vai ter ninguém, vai ter morrido todo mundo, porque não há reprodução. Então isso é lutar contra a família, isso é lutar contra a sociedade, e Deus não aceita isso. A célula máter da nossa sociedade é a família.